Meus queridos e amados irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Iniciando o ano de 2024 com a Escola Bíblica Dominical, com doutrina, com palavra de Deus, com ensinamento, com edificação para a nossa vida. Acredito que você, professor e também aluno da Escola Bíblica Dominical, está motivado no Senhor, não apenas porque se inicia um ano, mas porque a presença de Deus está conosco. Deus abençoe, em nome de Jesus, o seu ministério e a obra que Deus pôs em suas mãos de edificar o povo de Deus através do ensinamento. Estamos começando o ano com um ensinamento glorioso, porque iremos estudar sobre a origem, a estrutura, a natureza, a dimensão, a mensagem, ou seja, o que é a Igreja do Senhor. Com essa capa linda em que uma multidão forma uma cruz, nós iniciamos, juntamente com o comentarista, pastor José Gonçalves, o primeiro trimestre de Escola Bíblica Dominical de 2024. O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. Durante este trimestre, iremos estudar 13 lições. E nessas 13 lições, nós iremos ver sobre a origem da Igreja, iremos ver as figuras e a imagem da Igreja, como, por exemplo, a Igreja como noiva, a Igreja como corpo, a Igreja como templo. Iremos estudar sobre a natureza da Igreja. Iremos ver que a Igreja é uma coletividade, que a Igreja é uma unidade na diversidade. Estudaremos também sobre a Igreja e o Reino de Deus. Qual a diferença de igreja e de reino? O que é de fato a Igreja no Reino? Muito interessante também essa lição. Estudaremos a lição 5, a missão da Igreja. Acabamos de sair do quarto trimestre de 2023, onde a nossa mente ainda está bem viva sobre qual é a missão da Igreja. Iremos entender que a Igreja tanto é um organismo vivo, místico e espiritual, como também ela é uma organização humana. E daí nós adentraremos na diferença do que é doutrina, do que é usos e costumes, e daquilo que é governo humano dos homens na igreja, e aquilo que é espiritual e sobrenatural e que pertence a Cristo. Estudaremos sobre o ministério da igreja e sobre a disciplina da igreja. Estudaremos sobre os líderes, sobre os dons ministeriais de Efésios 4:11. Estudaremos sobre a santidade de Deus na disciplina, sobre frear o comportamento antiético e de pecado diante de Deus e da igreja, falando sobre disciplina. Estudaremos sobre as ordenanças e as duas primeiras ordenanças, que são o batismo e a ceia do Senhor, qual a importância do batismo e da ceia e qual a relação que tem com a salvação e com a nossa vida de santificação. Estudaremos sobre o culto da igreja, sobre a liturgia que agrada a Deus, a liturgia que não agrada a Deus. E também uma lição muito importante para você, líder de escola bíblica dominical, é a lição 12, o papel da pregação no culto. E a última, o poder de Deus na missão da igreja. Dentre todos esses temas, nós temos no nosso canal principal Bíblia de Fato, vídeos que também servirão de subsídio para os irmãos. Então sejam todos muito bem-vindos ao canal EBD Sim Senhor, o canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical, onde agora iremos estudar a lição de número 1, a origem da igreja. Esse é o canal 100% nordestino, paraibano e campinense. Para você que já conhece a nossa forma de abordagem das lições da Escola Bíblica Dominical, nós iremos fazer uma exegese da leitura bíblica em classe, iremos conferir a coerência bíblica e teológica dos tópicos, ou seja, daquilo que o autor José Gonçalves expôs na lição, com a tentativa de aplicar para nós, para a igreja e para o nosso dia a dia esse entendimento glorioso sobre a igreja. Então temos um trimestre todo para compreender aquilo que uma grande parte dos cristãos não compreende. Se você fizer a pergunta, o que é a igreja? As respostas serão bem diferenciadas, mas essa lição introdutória nos dará a entender e a compreender, com uma definição simples, o que é a Igreja do Senhor e qual é a sua origem. A primeira coisa que nós precisamos entender é por que Deus quis formar para si um povo.
um povo de propriedade exclusiva no meio dos outros povos. E a resposta é simplesmente o pecado. A humanidade caiu em pecado e em meio aos homens, uma vez ou outra, alguém achava graça diante de Deus e Deus, através desta pessoa, fazia coisas grandiosas a nível mundial, como por exemplo Noé e a sua arca. E Deus decide, no meio dessas nações politeístas, escolher um homem com seu chamado específico, irresistível e soberano. Deus escolhe Abrão. Em Gênesis 18:19, diz que Deus viu que Abraão iria encaminhar os seus filhos para andarem no temor e na justiça do Senhor. Abraão iria ensinar bem a sua família. E a origem da nação de Israel está em Deus agora escolheu um povo exclusivo para, através deste povo, anunciar ao mundo a mensagem de reconciliação de Deus com a sua criação que o abandonou. Só que Deus inicia esse povo, mesmo depois, de forma progressiva, revelando qual é a sua vontade, apenas com uma família. E daí, essa família vai gerar uma família maior. Depois vai gerar uma nação com várias famílias. Ou seja, um corpo étnico, uma nação, que são os hebreus, os israelitas ou os judeus, em períodos diferentes. Os hebreus, por conta de um ancestral de Abraão, Ebé, os israelitas, por conta do nome de Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, e judeus, simplesmente por conta daqueles que sobraram na região sul de Israel, que foi a tribo de Judá, um remanescente que também depois foi levado para o cativeiro, e aí o povo de Deus, de uma maneira completa, ficou sendo conhecido como os judeus. É povo de Deus e é propriedade exclusiva, não apenas alguém que fazia parte do povo hebreu, judeu ou israelita, mas o israelita que fosse fiel a Deus, que andasse segundo os ditames, as leis do Todo-Poderoso que foram dadas através de Moisés por meio das revelações em cima do Monte Sinai. O comentarista José Gonçalves, pastor do Piauí, ele traz a primeira palavra do hebraico no Antigo Testamento, que significa povo reunido, congregação do povo de Israel, grande ajuntamento. E ele traz os textos de Deuteronômio, de Juízes, de 1 Samuel, de 1 Reis, de 1 Crônicas e de Neemias, mostrando que no Antigo Testamento o povo de Deus era o ajuntamento desta nação em específico, a nação de Israel, o povo ou propriedade exclusiva de Deus. E Deus deixou bem claro para eles que Deus escolheu eles de entre as nações, não porque eles eram um povo numeroso ou que era superior aos outros, mas simplesmente porque Deus quis, ou seja, como ele diz em Deuteronômio, porque eu vos amei. Da mesma maneira também, como ele escolhe os 12 apóstolos. Jesus Cristo diz que escolheu aqueles que ele quis. Então aí fala de soberania de Deus. As escolhas soberanas do Todo-Poderoso, a eleição de um povo ao qual viria a lei, o poder e também o Messias para trazer a salvação ao mundo. A particularidade de igreja que nós temos que entender nessa lição é que as palavras carral e eclésia, tanto do hebraico como do grego, são palavras que significam pessoas que se juntam para um propósito. Então não apenas fazem menção do povo de Deus. Então são pessoas que se reúnem para que, através desta reunião, algo seja definido, seja visto, seja acordado. Porém, com Jesus Cristo, porque é em Jesus Cristo que ele exalta a palavra que é usada para ajuntamento comum e simples, porque ele coloca a expressão a minha eclésia, ou seja, a minha assembleia, o meu ajuntamento, o meu povo, esses que são chamados. Então, Jesus Cristo, ele diz que esses chamados, dessa classe, dessa forma, conforme a minha doutrina, ou seja, se guardar tudo que eu tenho ensinado, esse povo é a minha eclésia, a minha igreja. Então ele santifica e coloca de forma sacra esse termo eclésia, que transliterado veio a palavra do português igreja, que é simplesmente aqueles que foram convocados para a reunião.
Eles foram chamados, chamados da sua vida para a reunião, para aquele que chama, Jesus Cristo, o Senhor Salvador do mundo. Outra maneira simples de entender a igreja e a diferença do povo de Deus do Antigo para o Novo Testamento é simplesmente nós olharmos para as duas palavras, carral e eclésia, e para Abrão e Abraão. Há uma diferença muito grande desse servo de Deus enquanto se chamava Abrão, sem o processo e as experiências com Deus, e depois Abraão, quando já havia passado por muitas coisas, e Deus diz: não te chamarás mais pai de um povo, mas pai de uma multidão de povo. Isso é ratificado em Jesus, em João 8,56, que diz que Abraão exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. É claro, Deus revelou muitas coisas a Abraão. Deus falou muitas coisas a Abraão, em especial do futuro do povo de Israel, do povo que descenderia dele e da sua linhagem. E Jesus Cristo aqui diz que Deus revelou o dia em que, através de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas, pois Jesus também é judeu, também é descendência de Abraão. Essa promessa foi confirmada e ratificada também em Davi, e Jesus Cristo passou a ser chamado filho de Davi, porque a promessa do reinado foi feita a Davi, o amado do Senhor. Veja o plano de Deus como é perfeito e que de forma progressiva o povo de Deus vai sendo explicado, vai surgindo, e de maneira alguma nos traz confusão em relação às questões da nação étnica de Israel e da Igreja do Senhor. Por isso, meu amado irmão, estudante da palavra de Deus, que gosta da cultura hebraica, que gosta da língua hebraica, porque são coisas que fazem os nossos olhos brilhar, porém, Deus não nos chamou para sermos hebreus, judeus ou israelitas. Deus não nos chamou para procurarmos se o nosso sobrenome vem dos cristãos novos, judeus askenazi, judeus da Europa que fugiram para o país, em especial para o Recife, para o Rio de Janeiro. Não é isso que Deus está propondo. Deus está propondo um povo em Cristo. E quando nós falamos Abrão e Abraão, nós estamos citando a lei, nós estamos citando os circuncidados na carne, mas em Abraão nós estamos falando da fé, daqueles que caminham crendo numa pátria celestial, pois o próprio Abraão era citado entre os heróis da fé de Hebreus capítulo 11. Então não há confusão, não há dois povos, mas promessas foram feitas à nação de Israel. E essas promessas hão de se cumprir também em meio à nação de Israel, em especial no milênio depois dos juízos, dos ímpios e da igreja, para que o nome do Senhor seja glorificado no cumprimento das promessas, feitas em especial a Davi. O comentarista também traz o termo igreja em sua análise na história da igreja. E aqui eu já quero, mais uma vez, trazer um vídeo como referência, que é o vídeo A História da Igreja. Foi um estudo muito interessante. Eu gostaria que você também se alimentasse desse subsídio para a sua lição. Mas não precisamos de uma longa pesquisa sobre o que, através dos séculos, os homens e os líderes consideravam o termo eclésia e o significado da igreja, pois é muito fácil constatar isso, porque depois que Cristo subiu aos céus, depois que os apóstolos foram ao paraíso, depois que os homens soprados, inspirados por Deus, através das escrituras fundacionais, ou seja, os primeiros que escreveram aquilo que se tornou cânon um tempo depois, os bispos começaram a criar normas, regras, e a igreja agora ficou resumida ao templo. A igreja passou a ser não povo, mas até os bispos passaram a ser só a igreja. E tudo o que os bispos decidiam em reunião estava feito. E até hoje muitos entendem que a palavra soberana não é a palavra das escrituras. A palavra soberana se tornou a palavra do líder. Ele possa ser chamado apóstolo, bispo, ancião, pastor, não sei. A palavra dele vale mais do que as escrituras sagradas. Então o homem foi tirando a palavra de Deus e colocando a sua palavra. E muitos não foram apenas excomungados ou disciplinados, mas até mortos se eles não cumprissem aquilo que os bispos determinassem que deveria ser feito, que se não fosse feito era pecado. Então a igreja
caminhou por um caminho de trevas, um caminho tenebroso, e foi perdendo a definição do que é a igreja e a origem da igreja. E agora a igreja ficou sendo mais importante do que a própria palavra, pois a palavra de Deus gerou a igreja do Senhor. Mas muitos entendem que a igreja, no sentido eclesiástico, foi que gerou a palavra. Ela é a dona da palavra. Ela é a condutora da palavra. Ela é o agente missionário da mensagem do reino de Deus, que é a palavra de Deus. Então, nós estamos reunindo o povo de Deus neste trimestre para nós aprendermos a definição de igreja, mas a definição correta do povo de Deus e o comportamento do povo de Deus. Por isso, iremos aprender coisas importantíssimas em lições gloriosas sobre a igreja e o seu papel aqui no mundo. E a diferença em tudo isso é que Jesus Cristo usa o termo minha igreja, minha eclésia, e ele garante a proteção. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, pois, em João 17, na oração sacerdotal, esse foi o pedido de Jesus para Deus. Eu não quero que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por quê? Porque eles serão as testemunhas de Jesus Cristo. Por isso que eles não podem sair do mundo. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o próprio Pedro, falando sobre a igreja como a casa de Deus e os membros como pedras vivas, então Pedro explica que nós somos a nação sacerdotal. Então a nação sacerdotal não é apenas nações, mas é a nação definida como eclésia, a igreja, que compreende todos os nascidos de novo, os regenerados, os que são nova criatura, os que foram batizados, os que têm a Bíblia como regra de prática na sua vida. O texto da leitura bíblica em classe se encontra em Atos 2, 1 e 2 e 37 e 38. Veja o que esses textos dizem e, em resumo, faremos a exegese deles. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Ouvindo eles isto, versículo 37, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós temos algumas coisas e alguns detalhes para explicar, em especial nos versículos 37 e 38, baseado no contexto, mas todos conhecem o texto de Atos 2, do 1 em diante, que fala sobre a permanência e a perseverança dos discípulos e apóstolos da ordem de Jesus ficai em Jerusalém até um tempo, até que, depois desse tempo, do alto sejais revestidos de poder. E ele explica o processo desse revestimento, que não está isolado em Atos 2 o revestimento, mas a pessoa e a promessa que se cumprirá. Atos 1:8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Então ele diz em Atos 1:8 que o Espírito Santo que há de vir vai dar a eles a virtude, o poder de Deus ou a capacitação sobrenatural, chamada unção, para que através desses dons de Deus e dessa unção, eles possam fazer aquilo que, sem o poder de Deus, eles não conseguem, que é pregar e, através do dedo de Deus, fazer milagres. Ou seja, o dedo de Deus fazendo milagres através deles. Isso se cumpriu, a promessa do Pai se cumpriu, e por causa disso, nos versículos 37 e 38, depois de ouvirem a mensagem do cumprimento da promessa do Pai, aí eles perguntam como fazer para ter essa promessa do Pai. Veja que em Atos 2, 33, Pedro diz: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvi. Salmo 110. Assenta-te à minha direita, até que pões teus inimigos por estrado dos teus pés. Então ele subiu, recebeu a autoridade de enviar o Espírito Santo, e ele próprio diz no contexto de João
que o Espírito ainda não fora dado, porque o Senhor ainda não havia sido glorificado. Quando eu for, eu enviá-lo-ei, mas se eu não for, eu não posso enviar. Então a promessa se cumpre, e o Espírito de Deus, ele desce em Atos capítulo 2, trazendo consigo também os dons, porque o Espírito Santo, ou Paráclito, é aquele que está do lado dos eleitos para ajudar no ministério. Então o Espírito Santo vem capacitando os seres humanos e com eles faz a obra do Senhor. No segundo tópico é ainda mais interessante porque o comentarista vai enfatizar o seguinte: em que momento surgiu a igreja? Muito interessante isso. É muito interessante porque nós precisamos saber em que momento há igreja e não há igreja. Muitos colocam a igreja nos evangelhos, outros colocam apenas depois de Atos, outros colocam a igreja ainda no Antigo Testamento. Não é bem assim que as coisas acontecem. Ele começa no segundo tópico, a igreja como criação divina, dizendo que a igreja é um projeto divino. Para quê? Para que fôssemos isso que Paulo diz a Tito. Tito 2, 11 e 12. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. A religião verdadeira ensinada pelos apóstolos de Jesus é fugir da corrupção do mundo, viver sóbria, justa e piamente e ajudar os órfãos e as viúvas, ou seja, exemplo de pessoas necessitadas da época, que na verdade o princípio é ajudar o próximo. Todo que precisa de ajuda, ajudar o próximo. Então a igreja é santa e ajuda o próximo. Comportamento da igreja. Então a igreja é o povo de Deus que foi gerado dentro da vontade de Deus. Antes da fundação do mundo, o Senhor já havia providenciado tudo necessário para que houvesse pessoas voluntárias a receber a graça e a salvação de Deus. E essas pessoas andarem em conformidade com a vontade de Deus. E quando partimos para o início da igreja, nós precisamos sugerir um vídeo do canal Bíblia de Fato que é simplesmente importantíssimo para essa lição, que é o vídeo Efésios e o Mistério Revelado. O que é o mistério na Bíblia Sagrada? Em especial na carta aos Efésios, que cita a palavra mistério 5 vezes. Então, eu sugiro que você vá neste vídeo aí e confira, tendo mais esse subsídio, para entender o que é o mistério. Então, se esse mistério que foi revelado, que foi edificado, que foi levantado em um tempo específico, na vinda do Senhor, que é chamado por Paulo em Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos, né, que ele confirma aqui em Efésios 1:10, que o Senhor nos congregou quando o tempo estava oportuno, o Senhor nos juntou na dispensação da plenitude, quando tudo estava pleno, completo, estava no tempo favorável. Então houve um tempo da igreja se manifestar. E eu quero simplesmente adiantar que a igreja foi estabelecida através de 5 fases ou 5 ações da pessoa de Jesus Cristo. Da pessoa de Jesus Cristo. Os apóstolos foram, expulsaram demônios, fizeram milagres, porque eles tiveram uma direção, eles tinham uma autoridade que representava a pessoa de Cristo, que estava diante deles e que deu a ordem de poder para eles executar a missão. Mas, como a igreja, de fato, está definitivamente estabelecida sobre a terra? Por 5 fases. Primeira, a pregação do reino, feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a morte do Senhor na cruz do Calvário, a sua ressurreição dos mortos, a sua ascensão e subida aos céus e a descida do Espírito em Atos capítulo 2. São interdependentes essas 5 fases. Então anote essas 5 fases, repita essas 5 fases sobre o estabelecimento da igreja nas lições posteriores, porque os crentes têm costume de ler e esquecer com meia hora ou até menos. Então, seja didático nessa parte, escreva aí a mensagem, a morte, a ressurreição, a ascensão, porque se ele não subisse, o Espírito não viria. E em Atos capítulo 2, o Espírito veio para estar e capacitar a igreja, estando com eles nessa gloriosa obra da reconciliação do mundo. E foi nesse dia de Pentecostes que houve a inauguração com a presença do Espírito Santo da igreja.
Então a igreja foi inaugurada, porque foi estabelecida por 5 fases, foi inaugurada nesse dia de Atos capítulo 2, que é o dia de Pentecostes, com mais de 3.000 almas salvas, e o pregador foi o apóstolo Pedro. Veja como essa lição é completa, porque os 3 tópicos são importantíssimos. Às vezes nós ministramos uma lição que o segundo tópico é o mais importante, o primeiro às vezes é o mais importante, o último às vezes é o mais importante, mas esta lição ela está bem distribuída na sua importância. No terceiro tópico, a igreja como uma comunidade dos salvos, o comentarista José Gonçalves diz que um ser humano é inserido como um membro da igreja de Cristo quando ele manifesta arrependimento e também passa pelo batismo. Então está falando aqui de conversão. Ele lembra a palavra do grego metanoia, que significa mudar de caminho, mudar de direção. Na linguagem do trânsito, fazer uma conversão, ele muda de caminho, vai para um outro caminho. Ele é uma nova criação. As coisas velhas da vida passada ficaram para trás, tudo agora é uma novidade de vida. Vive por meio do Espírito fazendo a vontade de Deus. Por isso que nós gravamos um vídeo no nosso canal Bíblia de Fato sobre o batismo e sobre a ceia. Um vídeo muito importante que eu gostaria que você fosse até lá, que nós desmistificamos, baseado também na declaração de fé das Assembleias de Deus, sobre a questão da ceia e sobre a questão do batismo. Normalmente, quando jovens vão se batizar nas águas, e lembrando aqui que nos tempos bíblicos, eu aceito Jesus, batiza. Eu aceito Jesus, batiza. Por isso que o comentarista diz, por meio do arrependimento e do batismo. E significa que alguém só faz parte do corpo místico de Cristo quando participa do batismo como ritual nas águas? Não. Mas quando há conversão ou a mudança de pensamento. Quando ele se converte, ele é selado com o Espírito. Efésios 1, 13 e 14. E sendo selado com o Espírito, entrando no Espírito, entrando no corpo de Cristo, ele já faz parte do corpo de Cristo. E agora, como um crente obediente, ele vai cumprir os rituais que estão mais relacionados a uma confissão pública, porque Cristo disse que aquele que me confirmar, né, que me exaltar diante dos homens, esse eu confirmarei diante do meu Pai, mas aquele que me negar, esse eu também o negarei. Então há esse quesito de nós declararmos publicamente: eu sou crente, eu sou de Jesus, eu sou diferente. Então isso é necessário também, através da conversão. E o próprio Cristo institucionalizou o ritual que já era do povo judeu e de outros povos também, que é o batismo, que João Batista começou lá em Mateus capítulo 3. O batismo com água, mas Cristo vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque muitas pessoas se confundem em relação ao batismo. Como batizado em Cristo, depois no corpo de Cristo, depois nas águas e no Espírito Santo? Simplesmente porque há basicamente 3 tipos de batismo. Somos batizados na sua morte, somos batizados, ou seja, no que ele fez, na obra que foi revelada através do seu sacrifício na cruz. Nós somos submergidos nesse nível espiritual e somos transportados das trevas para a luz. É chamada de santificação posicional. Temos agora uma vida diferente. Não vivemos mais em trevas, mas vivemos na luz do Senhor. Isso é chamado de o batismo no corpo, o batismo em Cristo. Você pode conferir as referências também de Romanos capítulo 6, batismo na morte, e 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Em uma hora nós somos cheios do Espírito, somos derramado o Espírito em nós, somos submergidos no Espírito, bebendo o Espírito. Tudo isso é a linguagem de uma coisa só. Nós recebemos, somos selados, ó, selo, somos selados com o Espírito Santo. Não é que a gente bebeu o Espírito Santo. Porque o próprio Jesus disse em João 6, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue. Não era para comer carne nem sangue. Está falando da mensagem. Então ele está falando de absorver aquilo que é espiritual que vem de Jesus. Então recebemos o Espírito. Então são linguagens que falam de uma mesma coisa. O batismo na morte, o batismo no corpo, o batismo em Cristo. Semelhante a passagem do povo hebreu no Mar Vermelho.
Ali é uma figura do próprio batismo. Foram libertos do mundo do Egito e passaram pelas águas do batismo. Depois tem o batismo como ritual, que se tornou o ritual cristão e o primeiro dele, dos dois, que é o batismo e a ceia, e que faz referência a que aquela pessoa agora ela está arrependida e ela faz parte da igreja do Senhor. E ela está tornando isso público, para que todos saibam que agora ele é de Cristo. E existe também o batismo no Espírito Santo. O comentarista traz aqui no subtópico 3 o batismo de Cristo e o do Espírito Santo. E ele diz que Jesus Cristo batizou os crentes com o Espírito Santo e que o Espírito Santo batizou os crentes no corpo de Cristo. Olha que interessante. Né? E a ordem é: Jesus Cristo deu o Espírito Santo e, através do Espírito Santo que veio sobre os crentes na terra, ele faz com que os crentes sejam agregados ao corpo místico de Cristo, que agora é representado pela presença do Espírito Santo, que Pedro nos chama de casa e também individualmente nos chama de casa. Coletivamente, a igreja é a casa, é o templo da morada do Espírito, e individualmente também eu sou a casa. Nós veremos em outras lições que eu não sou, mas nós somos a igreja. Igreja é sempre na coletividade, sempre na coletividade. Eu não sou a igreja, eu sou uma pedra ou um membro da igreja de Cristo. A igreja é na coletividade. A eleição ou predestinação é na coletividade, nunca na individualidade, nunca no indivíduo, a não ser em uma chamada soberana e específica para uma obra que Deus chama alguém, como por exemplo Jeremias, para ser profeta. Por isso nós queremos sugerir mais outros 2 vídeos, que é Vivendo no Espírito, onde nós trazemos a diferença de dom e fruto, o que é dom do Espírito Santo e o que é o fruto do Espírito Santo, como eles são gerados e como eles se manifestam. Vai lá nesse vídeo que ele está bem especial. E o outro também bem especial é o Espírito Santo é derramado no Brasil. Nesse vídeo nós trazemos quais foram as primeiras pessoas que foram batizadas no Espírito Santo aqui na nossa terra, ou seja, um pouco de história aqui no Brasil. Isso também é muito importante. E aqui nós vamos ficando por aqui, glorificando a Deus por essa lição gloriosa e dizendo que essa lição ela tem uma importância tão grande que estamos falando sobre a origem da igreja, que tem a origem no entendimento de Deus, que pela sua presciência já sabia o desenrolar da história da humanidade, e antes da fundação do mundo ele preparou o mistério manifestado através de Cristo, através da obra de Cristo, que gerou a igreja sobre a face da terra, com a missão de trazer a mensagem de reconciliação a partir da plenitude dos tempos, ou seja, a plenitude para Jesus vir e estabelecer a igreja sobre a face da terra. E que agora nós podemos aplicar para os irmãos de que nós somos a nação sacerdotal. Então não é um sacerdote que vai ditar o que a igreja tem que fazer, mas é a nação que leva a mensagem de Cristo, baseado na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por estar aqui no canal EBD, sim senhor, um canal exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não é inscrito, sinta-se convidado a também fazer parte do nosso canal e você pode também nos ajudar deixando o seu comentário, o que você achou desta aula, também compartilhando com os grupos da sua igreja, para que nós possamos estudar ainda mais a palavra de Deus. Então, é um trimestre glorioso, né? O corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Lição 2 do primeiro trimestre de 2024. Imagens bíblicas da igreja. E aí iremos falar sobre a definição da capa, o corpo. Vamos falar sobre noiva, sobre casa, sobre templo e etc. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu amado líder, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. E até a próxima semana e ao próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.